intestino Você sair. sabe que Tá eu ruim. gostei da forma que você botou o tema? Sim, diga aí. É o poder que o intestino tem, né, sobre o É isso, né? comportamento, o pensamento e tal. Eu só fiquei pensando, Cris, quando você está com piriri, Sim. você não consegue pensar em outra coisa, você só consegue pensar nisso. É, não, não tem, né? Não raciocina, não faz nada, né? É uma questão. Não faz Só nada. consegue pensar em achar um vaso sanitário, um pinico, um Não, com buraco, certeza. qualquer coisa. E outra coisa, a gente sabe que isso já se fala há muito tempo, né? Muitos anos, muitos anos. Só que agora ainda também se estuda muito, né? Hoje já se fala mais, mas a gente sabe que ainda existe um estudo. Existe também algumas coisas meio que a gente não concorda, você sabe disso, né? Quando a gente vem falar de modulação intestinal, né? Que as pessoas acham que fibra e água vai resolver. Hoje, com essa questão aí, né, do câncer, né, do intestino, que a gente sabe que a gente atende, né, diversos pacientes, né, com câncer de intestino, ou que já está aí num processo inicial, alguma coisa desse tipo, né, no ambulatório eu lembro que eu atendia muito, e agora porque, né, obviamente, está tendo algumas pessoas que têm nome, né, artista, tá na TV, né, na mídia, e hoje a televisão começa a falar também mais, né, desse câncer do intestino, que eu vi uma reportagem dizendo mais ou menos assim que hoje o índice, né, de câncer, mas hoje só perde para a mama, se eu não me engano, alguma coisa assim. A gente sabe que isso já tem muito tempo, e aí ninguém fala. Todas as reportagens que eu assisti, né, inclusive das pessoas, das atrizes que estão com esse câncer, que estão fazendo tratamento, ninguém fala da alimentação. Ninguém fala o viés, o porquê, porque a gente sabe que intestino não tem como você falar de intestino, você tratar intestino, se você não falar de alimentação. Né, Adolfo? Eu falei um pouquinho sobre isso. Pô, com certeza, Cris. Olha, primeiro concordando com você na primeira parte, isso já é antigo. Uhum. Você tem uma ideia, a primeira vez que eu ouvi falar no intestino como segundo cérebro, esse conceito que hoje é bem clichê, eu tinha 14 anos, Cris. Então, são mais de 30 anos atrás. E isso já era um conceito relativamente antigo naquela época. Então, veja, nós não estamos falando de nada novo nem de moda, tá? Isso. Então, isso é um fato. E a questão que envolve o que a mídia fala ou não fala sobre o tema, eu não vou me referir à mídia, que ultimamente Uhum. deixe isso quieto. Uhum. Eu vou falar só o seguinte: os próprios profissionais precisam estar voltados para essa questão alimentar como sendo um dos fatores principais de gênese desse problema. Porque fica parecendo, às vezes, pessoal, que o câncer de intestino vai ser alguma coisa que você vai ser sorteado, Uhum. ou que vai ser uma tendência genética, ou que vai ser alguma coisa de algo muito errado que você tenha feito aqui ou ali. Tudo leva a crer que não seja isso, que a maior parte das vezes seja uma questão de uma agressão crônica ao intestino. E o que mais agride cronicamente o intestino é, primeiro, a alimentação, mas logo depois, os outros hábitos. Porque aí também a gente não pode esquecer da alimentação e também não pode restringir a ela, Sim. né? Não, Então, se eu sim, o estilo de pensar... vida como um todo, né? Se a gente for pensar em Exato. tabagismo, álcool, né, o sedentarismo, né? Também são fatores. A própria genética, mas a gente sabe que, inclusive, uma vez eu li uma frase dizendo assim, seu estilo de vida, ele interfere muito mais no seu intestino do que nos seus próprios genes. Imagine. Com certeza. Né? Cris, a genética é o gatilho. Mas quem puxa o Uhum. gatilho é o estilo de vida, Com certeza. né? Então a genética é importantíssima, lógico que é importante. Importante. Só que ela vai dar aquele conjunto de pré-condições e de predisposições. Se você vai ativar aquilo ou não, para a maior parte das vezes, é o comportamento. Tem coisas que são determinísticas mesmo. Não, Mas, acreditem, pessoal, elas são a minoria de coisas. A maior parte das coisas que a genética estabelece são condicionais. É como se você, se você for para o lado de cá, vai dar um resultado. Se você for para o lado de lá, vai dar outro resultado. Só que quem escolhe para que lado vai é você, né? O bom é que hoje a gente vem tendo desenvolvimento de testes genéticos mais precisos, e Cris, me lembro, depois eu tenho que conversar sobre isso com você, lá uhum. no consultório,
uma coisa bem importante, bem bacana, que nos permitem perceber em que tipo de tendência talvez você esteja. O que vai lhe ajudar a fazer escolhas mais conscientes sobre se você deve ou não tomar determinadas decisões, de que maneira. Por exemplo, o que para a Cris pode ser uma coisa de pouquíssima influência na saúde dela, para mim pode ter uma grande influência. Sim. E isso pode estar definido por padrões genéticos, se nós podemos, de repente, investigar e ter isso tudo claramente definido para nós. Então, é isso, Cris. Filha, vamos combinar um negócio? Sim. Eu acho engraçado que hoje, quando a gente fala em divulgação científica, a gente encontra o pessoal que é mais isento. Em geral, que o pessoal que é mais isento, em geral não são todos, faz menos barulho. Porque o pessoal que é mais isento, em geral, não tem tanto interesse comercial em cima. Porque ele não vai falar o que a empresa quer, ele vai falar o que ele percebe como adequado, né? E isso acaba complicando, dificulta até para o pessoal. Por exemplo, onde foi que você viu divulgado que saiu a meta-análise da Cochrane semana passada, se não me engano, demonstrando por A mais B definitivamente que as máscaras nunca ajudaram em nada na pandemia? Você no uso comunitário. Exato. No uso comunitário, não falo no uso hospitalar, certo? Sim. Você viu isso na mídia em algum lugar? Não, você que me mandou. Exato. Então, sabe, é feio isso, porque é uma informação super importante. Né? As pessoas precisavam saber. Mas é isso, sempre vai existir, né, esses meios, né, infelizmente. E é por isso que a gente está aqui, né, na live, para informar vocês, trazer a vocês. A única coisa que eu fico sentida muito, né, é quando a gente pega, você sabe disso, né, pacientes, principalmente falando de intestino, né, principalmente com esse intestino que vem inflamado, que já vem com alguma doença inflamatória intestinal, e que na hora de falar da alimentação, que vai ser o primordial para o tratamento dele, né, e não consegue, porque o apego àquele determinado alimento é muito, né, a questão de largar ou deixar, ou seguir algo por mais de 60 dias. A gente sabe que o intestino ele não vai se reconstituir ou vai se equilibrar, se é que existe um equilíbrio intestinal, que até hoje ninguém sabe, né, e não existe isso do equilíbrio intestinal. Né, se existe aí uma regulação, as melhoras, mas não existe equilíbrio intestinal, até pela vida que a gente leva, né? É dinâmico, né, Cris? Perfeito, isso, perfeito. Né? Mas mesmo assim as pessoas ainda não querem entender, não querem buscar, aquele apego, né? O apego a determinados alimentos, que a gente sabe que só vai piorar. Se a gente for pensar, né, e a gente já falou isso aqui, se a gente for pensar em alguns milhões de anos atrás, nós não fomos, né, criados, não fomos feitos, né, geneticamente nem biologicamente para estar comendo esses produtos. Primeiro industrializado, primeiro trigo, né? A gente fala muito de trigo. E a gente já teve live aqui que a gente falou que sim, glúten é uma cola no intestino. Foi até um tema polêmico, né? Quando eu coloquei lá que o glúten era uma cola, né? Que colava no intestino, e as pessoas ficaram meio assim, não, como é que pode? Sim, né? E outros alimentos como leite, né? Ou a própria aveia, esses discos, ainda, de tanta gente, a gente fala muito aqui, mas ainda, quando fala de aveia, as pessoas ainda acham que aveia é um pau da pose, viu? Como assim? E aí fica, né, naquela história. Rapaz, foi Regina nutróloga, quem não conhece, pessoal, siga a doutora Regina, é muito bacana o material dela. Ela fez uma post de um tweet falando que a aveia realmente, não existe lógica em você defender a aveia como um alimento, né? E aí o Densa reproduziu, a Juju reproduziu, a Altran reproduziu, e a Vanessa reproduziu, o pessoal caiu para cima, e aí sabe. É o que você falou, tem um apego emocional, né? Tem um apego emocional e tem, Cris, umas convicções científicas que eu fico assim, cara, é sério isso, sabe? Ciência é feita de perguntas, né? Ciência é feita através das dúvidas e dos questionamentos. Toda vez que a gente fica com muita certeza de uma coisa, que é a melhor coisa a fazer? Começar a se questionar, né? A se questionar.
E o tema, né? Justamente quando você fala assim, gostou do tema, né? Justamente esse tema que ele fala assim, né? Esse poder do seu intestino, né? Vou partir um pouco o tema, falando sobre saúde, porque existe uma redundância do intestino, né? Quando ele vai buscar todos os outros órgãos. É que se a gente pensar que a gente vai começar a cuidar do intestino a partir da boca e vai até o ânus, que é o trato gastrointestinal, né? Boca, passa todo pelo trato intestinal, gastrointestinal e ânus, que é onde vai sair lá a obra de arte. E a gente precisa entender como está essa obra de arte, né? Então, pensando, né? E eu digo assim, olha sua obra de arte, o pessoal não quer olhar não, viu? Quer tirar foto e mandar para mim. Quer tirar foto e mandar para mim. Mas não quer olhar. Pessoal, olha só para vocês entenderem uma arte. coisa, aqui na Bahia, os antigos chamavam fazer cocô de obrar. Então, Obrar, assim, então. quando eu falo em uma obra... É obra de arte. Né? Olhe sua obra de arte no seu vasinho. Vê se está afundando, se está boiando. Porque é importante. As pessoas também ainda têm essa coisa. Porque é cultural, né? É cultural nosso, do teu nojinho, né? Que a mãe tirava a fralda rapidamente para jogar para nem olhar. Né? Então, essas coisas que a gente também traz aqui, quando a gente fala justamente desse poder do intestino, né, sobre sua saúde, é porque vai cuidar da sua saúde como um todo. E eu não quero nem falar de comportamento agora, eu quero falar justamente de outros órgãos. Quero que a Adolfo também fale um pouquinho aí. Se a gente pensar que a gente tem mais de trilhões de bactérias colocando fungos, né, vírus, inclusive, no nosso microbioma, né, como um todo, do corpo, do organismo, olha quanta coisa vai mexer. Né? Se a gente for pensar somente no intestino, por exemplo, na questão de imunidade, olha quanta coisa vai se falar. Né? Se a gente for pensar em intestino na produção de neurotransmissores e hormônios, olha quanta coisa vai atingir. Então, olha a importância nesse poder que o intestino tem sobre a nossa saúde. Maria, Cris, olha. Você falou de várias coisas aí que estão relacionadas diretamente. Então dá para a gente abrir vários temas aí, né? Mas tem um especificamente que você tocou, que eu acho muito importante. Não que os outros não sejam, mas esse é especial, que é a microbiota. Porque pense aí, ó, em 1 grama de fezes tem mais ou menos 4 trilhões de seres vivos. Em 1 grama, certo? Quantos gramas de fezes tem dentro de um intestino? Em processo, né, de processamento. Então, assim, a quantidade de seres vivos que a gente tem se relacionando dentro do intestino é muito grande. E se relacionando com a parede do intestino, que também, se a gente considerar cada célula como um ser vivo por si, nós temos aí um ecossistema absurdamente grande, tanto que a gente chama de ecologia intestinal. Você teve aula com o Bruno Zilber, você viu isso ele falando. Então, assim, a gente chama de ecologia intestinal, a gente chama de ecossistema intestinal. Essas relações, elas não passam despercebidas. E elas vão interferir diretamente na mucosa do intestino e vão interferir diretamente no nosso corpo como um todo. Por quê? Pessoal, o nosso intestino delgado é o nosso maior órgão de interface imunológica. Não se enganem, não. O maior órgão de interface imunológica do nosso corpo é o intestino delgado. Porque, na verdade, se vocês pararem para pensar, a mucosa do intestino não é interno, é externo. Externo. Porque a gente tem abertura na boca, abertura no ânus. De uma ponta até a outra é um tubo. Então, as faces internas desse tubo são meio externo. Então, ali é uma interface no intestino delgado, onde as coisas podem ou não entrar para o corpo de fato, para o organismo de fato. E por isso eu preciso ter um controle imunológico inflamatório, que imunológico inflamatório, vamos colocar assim, mesma coisa, para a par, muito, muito bem feito, tá? E para isso eu preciso de um órgão, então, com células, estruturas e sistemas extremamente especializados. Isso tudo está relacionado com a microbiota. Né? E isso tudo faz com que esse intestino reaja, e as reações desse intestino vão ter impactos sistêmicos. Então, esse é o ponto. Se você considerar que existe uma inervação gigantesca desse intestino como um todo, e especialmente, a gente nunca pode esquecer dele, do nervo vago, nós vamos ter uma relação com o cérebro indireta, via corrente sanguínea, sistema linfático, e via direta, via nervo vago. É muita coisa, pessoal. É muita coisa, sabe? Então, realmente, eu acho a microbiota, Cris, um dos pontos mais importantes aí.
né? Por isso a gente fala tanto nisso. E eu acho legal quando você fala que modulação intestinal não é só da fibra e água, que de fato não é. Não é? E principalmente, para fechar minha fala, quando você fala sobre essa questão do equilíbrio intestinal. Porque, gente, não existe um ponto de equilíbrio intestinal. Isso é dinâmico, né? Assim como não existe a disbiose como uma doença por si, certo? Toda pessoa, por mais saudável que seja, ao longo do dia, ela passa por momentos de disbiose e de eubiose, que seria o equilíbrio. Disbiose, eubiose. Basta comer. Ou basta passar por situações que interfiram na dinâmica do intestino de qualquer outra maneira, como, por exemplo, momentos de grande estresse, ou, por exemplo, infecções. Então, assim, a gente não tem esse ponto fixo de equilíbrio intestinal. Ah, o intestino está equilibrado assim. Não. Isso é dinâmico, muda toda hora. Não é não, Crispita? Com certeza, muda toda hora, e inclusive essa mudança ou essa construção, né, dessa microbiota, ou essa formação, aí a gente vai lá para o iniciozinho, começa justamente no feto, é isso? É justamente a microbiota do seu bebê, né? Você já começa a formação dela. Aí por isso que tem aquela história, né? Você é o que você come, seu filho é o que você também comeu, né? E há quem diga que também os avós. Mas é justamente por isso, né? Porque é essa formação, né? Do que você vai se alimentar, do que tem até posts aí, eu acho que eu fiz uma semana de posts falando de mulheres prenhas, né? E a microbiota intestinal, né? O que comer, como cuidar, como que fazer. Existe a questão da prisão de ventre, que é normal, né? Nesse período, enfim, aí a questão dos hormonais, né? E esse justamente, né, quando os estudos vêm trazendo, e aí algo também que não se pensava muito, mas hoje já se fala mais, já se estuda mais, é justamente essa microbiota do bebê, né? Essa formação já no feto, né? O que a mãe come, o que a mãe faz, o que a mãe reage, age, o comportamento, esse estresse, né, da mãe, tudo isso também vai fazer a formação dessa microbiota do bebê, que até 2 anos vai estar ali, né, conforme o que a mãe planejou, né, de acordo com o que ela comeu, o que ela fez. E depois de 2 anos, de acordo com o que ela vai dar da alimentação, isso aí também vai modificando. É como a Adolfo diz, é dinâmico, né? E é isso também, né, quando a gente vai falar esse poder do que o intestino tem, né, sobre o nosso corpo e aí o corpo, né, do outro, o corpo do bebê, principalmente dessa pessoa que a gente está gerando, é que também vai dizer o que ele vai ter, o que ele vai ser, o que provavelmente as predisposições que ele pode acontecer com ele lá quando adulto, quando criança, quando adolescente, quando adulto. Né? E é justamente essa alimentação. Aí quando a gente busca o quê? A alimentação. E a amamentação também está ligado a isso. O parto, a mesma coisa. Hoje em dia, eu quero depois que você fale também um pouquinho dessa questão do parto, né? Esse parto, quando o parto é normal, né, a probabilidade dessa microbiota, dessa criança ser mais saudável, né, por assim dizer, porque ela teve contato aí, né, com a própria vagina, aquela coisa toda, as bactérias da vagina, que é importante para essa imunidade do bebê, ou de um parto cesariano, que o primeiro contato com ele vai ser as bactérias do ambiente, principalmente hospitalar. Não é isso, Adolfo? É isso mesmo, Cris. Olha, essa questão dos partos, né? Isso aí isso é assunto para um bocado de briga, um bocado Tá de de confusão. briga de foice no escuro, sabe? Porque o pessoal briga muito por causa disso. Eu não concordo que a gente brigue por nada disso, não, Também não. pessoal. A gente precisa A justamente gente precisa estar. informar, né, das coisas. Tem que Concorda, não investigar, concorda? né? É, investigar. Quando você passa o neném pelo canal vaginal, ele vai ter contato direto com as bactérias, micro-organismos em geral do canal vaginal. Isso é real, tá? E isso interfere na saúde dele, sim. Quando vai fazer um parto cesariano, isso não vai acontecer. Muitas vezes o que se faz hoje em dia, quase que por padrão, é passar um suave ou um gaze no canal vaginal da mãe e depois colocar isso na boquinha do neném, tá? Resolve, não resolve? Não. É a mesma coisa, não é? Eu não sei. A última vez que eu vi um artigo sobre isso, Cris, tem muito tempo e não era conclusivo. Então eu não estou atualizado nesse assunto para poder confirmar ou não. O que eu posso dizer é o seguinte: é, me parece razoável, certo? Porque esse contato está previsto. E a gente tem que lembrar de uma coisa, pessoal.
Nós somos animais, metida besta, tirador de onda, mas nós somos animais. Tá? Então, quanto mais a gente possa, pelo menos no sentido fundamental, seguir o que a natureza desenhou para nós, o nosso organismo vai ter uma resposta mais bem adaptada. Né? Pense aí que a gente está no processo evolutivo, pensando em algo mais próximo da gente, bota aí 3,5 milhões de anos, então é muito tempo, e a gente precisa considerar que isso tem que ser respeitado. Então, eu acho razoável, importante. Né? Assim como, Cris, acho muito importante, depois disso, a vitamina S, né? Sujeira. Deixa o moleque na sujeira. Depois dos 6 meses, né? Depois de 6 meses, deixa o cachorro lamber a boca. Vitamina S, peraí, que vitamina S é? Sujeira. Deixa o cachorro, deixa ele comer barata, deixa o moleque no chão. Deixa pegar no cocôzinho dele, passar na natural, é dele mesmo. Né? Então pronto. É dele. Porque isso é como se fosse assim, está previsto, pessoal. Sabe? Então, por exemplo, você vai fazer uma receita, vai cozinhar alguma coisa. Estão previstos alguns comportamentos ali para você chegar no resultado. Né? Existe um passo a passo. Tá? Então, é a mesma coisa. Então, eu acho importante essa questão do contato com a microbiota. E vantagens ou desvantagens dos partos e tudo mais, aí já abre um universo desse tamanho de questionamentos, principalmente quando a gente vai falar em programação metabólica, é um tema que você conhece, e quando a gente vai falar em impactos, pessoal, impactos do processo de gestação, que vão até 8 a 10 anos de idade da criança. Da criança. Então vejam, coisas às vezes que a mãe fez durante a gestação, que ela comeu e tal, que fazem com que o menino chegue, sei lá, com 7 anos de idade e desenvolva uma asma. Como isso acontece? Está tudo em busca de pesquisa, mas as relações a gente já encontrou de muitas coisas. Encontrar relações não garante causalidade. Tá, pessoal? Ou que vai ser para todo, que vai acontecer com todo mundo. Ou que vai acontecer com todo mundo. Mas achar as relações é importante para a gente começar a pesquisar, começar a investigação. Isso tudo está em andamento. Né? Eu acho muito legal. Você sabe quem fala muito disso, Cris? De programação metabólica. Eu vejo ele falar disso há, sei lá, 10 anos que eu sou aluno dele. O Henry Kigami fala de programação metabólica há muito tempo que ele fala disso. Né? De programação metabólica. E, obviamente, a gente sabe, né, que tem um cunho aí que realmente que merece uma atenção maior, porque não tem como uma alimentação ruim, né, de uma mãe fazer com que se justamente desses nutrientes ou dessas faltas de nutrientes, né, que ela vai ingerir e tal. Não tem como, porque toda alimentação, tudo que ela vai consumir, é para o bebê. Aquele momento ali é para o bebê. Quando a gente percebe, você vê muito esse consultório, né? Eu como atendi também a questão do ambulatório, muito criança, e quando você faz a pergunta, amamentou ou não amamentou, e aí você vê a diferença, né? Obviamente que eu nunca parei para fazer ali uma sequência né, e uma estatística, mas você vê a criança que não foi amamentada, né? Ou a criança é mais frágil, é mais fragilizada porque ela passa para aquelas fórmulas, né? Prontas, né? Aqueles leites já prontos, que ali tem diversos aditivos, né? Não é um leite industrializado, não tem como ser. A gente sabe que hoje o leite materno, o pessoal fala muito, né? Se pensar em alimentos importantes do mundo, é o leite materno e o ovo, né? Então, a gente vai na base da lógica, né? Como você falou, não tem um estudo conclusivo, mas a gente tem, né, a clínica, né, prática, que a gente vê e percebe aquela criança que foi amamentada até os 6 meses, né, tem mais saúde, ela não tem essa probabilidade de tanta alergia, como a gente já vê a criança que não foi. Né? Eu tiro pelos meus de casa, que não foram amamentados, porque não foram prematuros, ficaram internados durante muito tempo em neonatal, 30 dias, né, e são totalmente alérgicos, qualquer coisa, um tempo muda, né, alergia, qualquer coisinha. Então, assim, a gente percebe, né? Então, essa percepção da clínica, obviamente, né? Dessas condutas também. Então, obviamente que tem aí, né? Sempre algo a mais a pesquisar, mas que a gente sabe, até porque a gente falou de imunidade, sistema imunológico,
Está justamente dentro dessas questões alimentares, né, Adolfo? Você falou de percepção clínica, né, Cris? É bom lembrar o pessoal, é bom que vocês saibam, pessoal, que dentro da escala de grau de evidência científica, o primeiro grau, ou seja, o mais frágil, porém é o primeiro grau, é a experiência do especialista. Então, a experiência do especialista é o quê? Não tem a ver com o título de especialista, não, tá? Tem a ver com o quanto você se dedica àquele assunto, há quanto tempo, qual é a sua casuística. Então, por exemplo, já passaram mais de 14 mil pessoas na minha mão. Eu vou ter percepções de muitas coisas? Vou. Elas têm um grau de evidência qual? Esse mais baixo de todos. Mas elas têm. Se eu quiser transformar isso num grau de evidência mais alto, eu preciso realizar estudos, né? Para poder chegar lá, que é doido. Eu tô vendo que Zilvani falou assim, ó, aqui na Paraíba também, a gente obra. Tá vendo? Então não é só na Bahia, mas na Paraíba também. Na Paraíba também. Se vocês forem de algum lugar que chama fazer cocô de obrar, se manifestem aí também, igual se manifeste, então. Mas então, é importante que vocês saibam isso, pessoal, porque grau de evidência, hoje em dia é uma coisa que a gente tem que falar, porque ao longo desse processo pandêmico, o que mais se falou besteira foi sobre ciência. Então ficou parecendo que ciência é uma coisa que não tem a ver com ciência. Ficou parecendo que ciência é só o que está publicadinho nos trabalhos publicados, né, Cris? É como se todo mundo já soubesse tudo do mundo e do universo. Gente, a gente está centenas, talvez, milhares de anos longe disso. Então não se deixe E sem contar das tendências, né? E cada um vai ter uma tendência a querer puxar alguma coisa, e obviamente. as tendências, né? Alguém comprar lá, sei lá, uma empresa alimentícia dessa aí. Os falar brios, os egos, né, Cris? Tudo isso. Tudo tem isso, né? Tem essas questões. E aí a gente vai muito, né? Que a gente é ousado, né, Adolfo? E a gente diz mesmo dessa questão, percepção clínica, nossa percepção clínica, né? Porque, ainda mais que a gente trabalha dentro de. Aí já vou entrar no próximo tópico que eu entrar, né? Que a gente trabalha com as questões de exames, por exemplo, que nos dizem muitas coisas. E a gente trabalha com a questão de ouvir, né? A gente tem muito essa escuta ativa do paciente. Porque é aquela questão que a gente falou semana passada: se existe queixa, existe algo. Então a gente vai investigar. E quando a gente quer investigar, né, justamente essas questões intestinais, né, uma predisposição a uma doença, né, inflamatória intestinal, ou queixas que vocês vão dizer, né, de enxaqueca, queda de cabelo, né, dores abdominais, muitas gases, constipação ou diarreia, a gente vai buscar também alguns exames, inclusive exames, né, de laboratórios, Adolfo vai falar sobre alguns aí, que vão sim identificar uma inflamação intestinal. E aí eu começo pelo hemograma. O hemograma, sim, a gente consegue, né, não por completo, mas consegue ver, né, ou entender que existe já ali uma inflamação. Eu quero que Adolfo fale aí do hemograma. Maria, hemograma dá para ver tanta coisa, dá para ver até a alma da pessoa. Dá para ver passado, presente e futuro. Não, mas olha, você já consegue pegar um indicativo de inflamação sistêmica pelo próprio valor do leucograma. Se estiver elevado, de forma muito não determinada, pessoal, de forma muito indiscriminada, se você pega um leucograma elevado, você já tem ali alguma coisa que está inflamando, tá? Ou que está inflamado, tá? Ao lado disso, a gente tem um indicativo de eosinófilos, que já me fala sobre alergias e ou parasitoses, e tem o bom e velho EBM, né, Cris? Então, eosino, basófilo e monócito indicando para a gente algum grau de desbiose. Não vou ficar dando valores para vocês, pessoal, porque eu não quero vocês futucando isso, não. Então, só que vocês entendam que no hemograma a gente consegue ver muita coisa. Por exemplo, no hemograma eu posso estimar uma deficiência de ferro, ou pelo menos a deficiência funcional de ferro, que não seja absoluta, que seja funcional. A partir daí eu posso estar pensando numa parasitose ou numa desnutrição. No hemograma eu consigo estimar a deficiência de testosterona, ou consigo estimar a deficiência de metilação, e posso a partir daí estar pensando também em indicativos para processos depressivos, tanto no sentido melancólico quanto anedônico. E aí eu não vou trabalhar com alimentação? Não é isso? Como não? Como não? Cris? Não tem né? como. Como não? Não tem como.
E é justamente isso, como você falou aí, a gente não vai dar valores nem nada, mas a gente sabe, na hora a gente também, quando pede esses exames, a gente explica, né? O pessoal acha engraçado quando, aqui tem uma inflamação, né? Quando a gente pega o leucograma, né? Que dá faz aquela circulada, eu adoro fazer aquele círculo, dá aquela circulada, principalmente na parte do leucograma, e diz, ó, aqui, vamos tentar aqui, ó, vamos ver os próximos que vão chegar aí dos exames. Mas logo aqui já está me mostrando, né, uma inflamação. Mas se a queixa dele, que como eu primeiro escuto a queixa, né? Se a queixa dele já me fala, né, de dores abdominais, de gases, alguma coisa desse tipo de constipação, né, ou de uma diarreia, qualquer Você coisa já assim, está conectando ali. já está conectando, né? Então, exames também são importantes para a gente tentar tratar esse intestino, né, de uma forma mais clara, de ir mais assertivo, né, no que a gente quer, ou tentar ser mais assertivo no que a gente você quer. tocou no ponto mais importante, você ouve a queixa. Porque o transtorno é a queixa, é a relação da queixa com a vida. Isso é o transtorno, o impacto da queixa na vida, né? Então, se você já tem ideia do transtorno, na hora que você está lendo o exame, fazer as conexões fica muito mais fácil e, na verdade, fica muito mais preciso, né? Por isso que a gente sempre fala, né? Você trata pessoas, não trata exame. Então, vou ler os seus exames diante das queixas que você me traz, diante do transtorno que você me descreve, do que você me pede para alcançar. E a partir daí, o exame vira quase um mapa astral, né? Mapa astral. E, pessoal, É fica... diferente. há quem goste, né? E há o outro profissional, que essa semana eu recebi assim, para que ela pediu esses exames todos? Como eu Pra que sempre isso? falo, né? Se não sabe Aí ler, eu não vai digo, saber para que você pediu. deixa pra lá, tá bom, sabe? Ou então aquela coisa assim, fulano me passou uma dieta que não é nutricionista, né? Hã? Por quê? Porque meu intestino não tá... Mas ele passou que dieta? Mandou fazer uma FODMAP. Eu disse, como assim? Tá. Né? Então, essas coisinhas assim que a gente fica, né? Quer dizer... Enfim, Cris, sabe o vamos que eu acho seguindo. legal? Eu acho legal eu chegar hoje com uma paciente e fazer a leitura de exames com ela, né? E uma paciente online. Tava ela e o irmão, né? Cada um em uma chamada, então 3 janelinhas na tela. E notar ela ficando feliz e maravilhada assim, e ele rindo. Porque eu falando das coisas que estava vendo os exames, falo, olha, você deve estar se sentindo assim assado, você deve estar pensando assim assado, seu comportamental situação pode estar sendo assim assado, e eles depois confirmando. E ela chega e solta uma frase que eu achei muito legal, ela falou assim, poxa, que bonito você conseguir ver isso no exame de laboratório. Isso é bacana, né? Então é o que eu falo sempre, pessoal, quando vocês viram alguém dizer assim, ó, não sei para que fulano pediu tantos exames, entenda, é porque não sabe mesmo. É literal. Sabe? Não sabe por que pediu tantos exames, porque não sabe. Porque se soubesse interpretar, não falava uma bobagem dessa. Falava, Porque eu nunca vi, Cris, só para fechar, eu nunca vi mais informação sobre uma questão me atrapalhar de encontrar a solução. Eu nunca vi. Eu né? vejo a gente ter problema Qualquer coisa da vida, né? com qualquer coisa da vida. Então, eu vejo assim, às vezes a gente carece de informação para alcançar alguma coisa. Agora, eu nunca vi a gente sofrer por excesso de informação, né? Então, vamos combinar. Aquilo que eu ensino sempre. Se você não sabe interpretar, não peça. Mas se você sabe interpretar, aquilo vai ser útil para você, peça sim. Com certeza. Aí a gente tem também, desculpa, o cropológico funcional, que a gente gosta muito, né? Infelizmente, a gente tem alguns laboratórios que não dá aqueles dados todos que a gente gosta, mas também ajuda. Né? Fala aí um pouquinho do cropológico funcional, que a gente já falou aqui, mas Porque o pessoal bom às falar vezes que não tem tem muito carinho pessoas. com o cocô, né, Cris? Não tem. O cocô é E uma ele coisa assim, tão... eu acho esse exame, então para não te interrompendo assim, eu acho ele fofoqueiro. Eu gosto dele, eu gosto de quando é fofoqueiro, gente fofoqueira assim, porque é outro tipo de informação boa, positiva, né? Não estou comendo não, e o exame está lá, falando. Tá lá escrito. Escrito, que o amido tá bem lá na merda, né? Tá bem lá. As folhas que a gente pede para tirar naquele momento. Não vai comer agora os vegetais, principalmente os crus. E tá lá. Não estou Detritos obedecendo. vegetais.
né? E é um exame fantástico. É um exame que hoje é barato, por mais que, né, às vezes, não tem assistência médica, mas é um exame que dá para pagar, né, Adolfo? Eu acho um exame Eu acho que bacana. custa R$ 27, Acho R$ 30, que a um negócio última vez desse. foi R$ 28, alguma coisa assim, né? É. Enfim, fala um Olha, pouquinho dele. quer saber coprológico funcional, coprologia funcional, pessoal, estudo das fezes no sentido funcional. É interpretar através das fezes uma série de funções do trato digestório. Então, a gente consegue ver, por exemplo, se o paciente está tendo uma boa digestão estomacal, uma boa digestão duodenal. Conseguimos estimar, né, se ele está em excesso de alimentos gordurosos, em excesso de alimentos proteicos mais digeridos, em excesso de açúcares simples na alimentação. Conseguimos ver se tem algum parasito, né? Então, conseguimos ver algumas informações, muitas outras, que falam sobre a saúde. Dá para estimar até se o paciente mastiga bem ou não, se ele come rápido ou não. Tudo isso através desse teste, pessoal, que é um teste de fezes, que vai me falar então sobre essa relação, né, entre a pessoa e sua comida e entre o trato digestório e o que você comeu. Ó, eu acho, Cris sabe que eu sou suspeito para falar disso, que eu acho um dos exames mais importantes que a gente tem para fazer. Sim, sim. Hemograma, coprológico funcional são coisas assim que a gente não pode deixar de fazer. E se eu pudesse, se fosse algo barato, eu ainda pediria o teste de intolerância alimentares por IgG, no caso A200, O A200. para todo E é mundo. Pisou no fantástico, consultório, né? eu pedi. É Pisou no... fantástico, né? E eu fico ainda me questionando, né? E questionando os laboratórios também, por quê? E principalmente, né, nutricionista, que seria o ideal, eu acho que seria aí o sonho de todo nutricionista ter o paciente com esse exame na mão, pelo menos é o meu, né? Esse sonho de ter, é um trabalho, dá um trabalho filha da mãe, viu? Você pegar mais de 200 alimentos, destrinchar ali, mas enfim, 216. né, 216 alimentos, e destrinchar aquilo ali dentro de uma estratégia nutricional para aquele paciente, mas, enfim, tentar trocar, tentar ver o que, é que pode ser mudado, mas aí sim a gente diria, obviamente que a gente vai voltar àquela questão, não é que vai fazer o equilíbrio intestinal, mas a gente sabe que chegaria aí a uma questão muito próxima, né, de pelo menos ficar um tempo bem, né, onde você arruma essa alimentação, obviamente, se o paciente for obediente, né, e seguir ali todas as regras e as demandas pedidas, né, solicitadas. Com certeza, é. Aí já é outra questão. Aí já é outra questão, Aí já é né? outra questão. Rodolfo, tem alguns comentários. Tem Diga aí. perguntas aqui, ó. Tem alguns comentários, né? Perguntas. Sim, eu queria falar também. Não, a gente falou. Vai ouvindo aí os comentários que eu vou comentar sobre esse exame também. Um exame que a gente gosta, que a gente trabalha. Infelizmente, esse é caro, tá? Ainda está caro, né? Que é o teste, o sequenciamento, né? Da microbiota intestinal, que também nos possibilita aí a fazer uma conduta mais um pouco assertiva em relação principalmente a medicamentos, a probióticos, né, Adolfo? Porque ele mostra muita coisa, ele vai mostrar aí toda a vivência da microbiota intestinal daquele indivíduo, né, das bactérias que estão ali, o que é que está atrapalhando. Não é que a gente vai retirar a bactéria, não se retira a bactéria, gente. Aí o pessoal fala de bactérias ruins, eu vejo muito aí bactérias ruins, bactérias... Não, existem bactérias que não são tão boas assim, mas porque elas estão em grandes quantidades, mais do que as benéficas, né? Mas também é um exame que dá para fazer. Infelizmente o plano ainda não cobre, né? Mas é um teste também bacana, né, Adolfo? Você gosta também, né? Eu gosto, Cris. Eu já quer ver uma coisa interessante? O pessoal tem essa mania das bactérias boas e ruins. Ruim. Gente, não tem bactérias ruins. Não. Tem umas Tudo menos... que tá, elas podem, eu posso dizer que elas sejam menos boas, mas elas estão cumprindo alguma função ali. Tá cumprindo, não tem. Isso tem, né? como os vírus tem, como os fungos tem, né? Não tem Tudo. como. Então, por exemplo, você acha uma barata. Uma barata, você gosta da barata, você acha ela bonita, bacana, legal, vai pegar para dar um beijo nela? Não. Mas ela cumpre uma função na natureza extremamente importante. Então, assim, o que acontece? Quem coma, né? Há quem coma. O que acontece? Se eu tiver infestação de baratas, aí isso se torna ruim. É outra coisa. Se elas estiverem onde elas não deveriam, é outra coisa. Então, a mesma coisa na nossa microbiota. Não existe bactéria ruim. O que existe é o desequilíbrio. Então vamos lá, se eu quero favorecer bactérias que eu quero que cresçam mais pelo motivo A, B, C ou D, é uma conduta. Eu posso ter essa conduta.
Eu posso favorecer algumas espécies e desfavorecer outras, porque eu sei que isso vai me causar um benefício X. Tudo bem. Mas isso não quer dizer que aquelas que eu desfavoreci são ruins e aquelas que eu favoreci são boas. Isso só quer dizer que para essa circunstância que eu estou trabalhando, eu preciso mais dessas do que daquelas. Então, isso é importante, Cris, porque quando a gente faz sequenciamento, você vê lá, né, os tipos. E você vê lá aquelas referências. Olha, a literatura mostra que pessoas com mais desse tipo aqui têm mais propensão de tal doença, com menos desse tipo têm mais propensão de tal outra doença. O ideal seria um equilíbrio de tal maneira entre esses tipos aqui. Isso são dados importantes, mas que não nos levam a esse raciocínio estanque, né, que a gente vê toda hora acontecer, de que esses tipos são bons e os outros tipos são ruins, os bacteroidetes contra os firmicantes, né? Então, não é assim, pessoal, sabe? Na verdade, microbiota é um treco tão complicado que o cara que eu conheço que mais entende microbiota no universo conhecido e no multiverso desconhecido é o Bruno Zilber. Ele mesmo fala que ele não sabe. Pois é, quem sabe? E olha que ele sabe os nomes dos bichos pelo nome da linhagem. Então, ele sabe muito, tá? Mas ele próprio diz, temos muito que estudar, temos muito que aprender. Muito, né? muito Então, ainda. tem muito chão para andar, pessoal. O negócio ainda Eu vou ler aqui tá alguns. embaçado. Você tem pergunta na caixinha? Tem pergunta na caixa um monte, Cris. Todo mundo Olha, quer perguntar então... só para você. Não. Olha, pergunta para a doutora Cristiana. Aqui, ó. Na contramão do funcionamento do intestino, qual a importância do jejum para o descanso intestinal? Maravilha, eu gosto muito, né? Você também Também. gosta, né, Duca? Jejum, a gente já falou aqui, a gente tem 2, 3 lives aí, né, decorrer desses 2, 3 anos aí, falando de jejum. E a gente sempre fala de jejum como terapêutico, jejum como terapia, justamente para o corpo, né, nesse sentido de dar um descanso, né, como ela falou aí, dar esse descanso, né, tentar dar essa homeostase, porque como ela falou, existe essa dinâmica do nosso corpo, a gente está comendo, vai existir um estresse do corpo, né, nesse sentido da parte que eu tô ali, o corpo ele vai ter que trabalhar, esse metabolismo vai ter que trabalhar para fazer digestão, fazer absorção, então isso gera estresse no corpo, isso gera uma inflamação, né, de baixo grau, mas gera. Então, o jejum ele vai ajudar nesse sentido. Agora, obviamente, tem que saber como é que vai fazer o jejum, porque não adianta eu fazer o jejum e depois eu meter o trigo lá, né? Pensando no intestino agora, tá? Falando em intestino. Se eu estou querendo cuidar do intestino, tratar o intestino, eu tenho que ver o que é que realmente vai ser colocado dentro dessa estratégia nutricional. Mas o jejum, sim, como essas terapias, como terapia, né? Como uma estratégia terapêutica, para intestino, ela é excelente. Perfeito, Cris. É uma coisa que eu já vi você falando. O que mais importa no jejum não é o que você deixa de comer, o que você vai comer na hora de comer, né? E, pessoal, essa coisa do jejum como descanso intestinal, eu também gosto muito, porque o processo digestivo, pessoal, é extremamente agressivo, tá? O estresse biológico E é por isso que o estresse biológico. Sim, aí você falando, né? Por isso que cai por terra, né? Hoje a gente fala muito disso, que essa questão de comer de 3 em 3 horas. Você danifica muito mais, se atrapalha muito mais essa questão do seu metabolismo do que o pessoal dizer que antigamente comer de 3 em 3 horas ia acelerar o metabolismo. E a gente sabe que não é bem isso. Na verdade, a única coisa que acelera o metabolismo, pessoal, é o aumento da demanda. Então vai ter que ser pela via, se você quiser um impacto real, vai ter que ser pela via do exercício físico. Não tem substância que acelera o metabolismo, não de uma forma apreciável ou que seja benéfica. Que o pessoal pensa, né, que é perder, eliminar a gordura ou, né, desse tipo, né? Normalmente, quando pensam em acelerar o metabolismo, quando o pessoal pensa em acelerar o metabolismo, eles estão pensando dessa forma, né? É isso mesmo. Oi, Cris. A carne vermelha tem antibiótico? Se tem causa de desbiose? Não, eu nunca ouvi falar que a carne vermelha tem antibiótico, né? Obviamente que existem algumas vacinas que tem que tomar, como a gente não toma vacina, né? O animal também vai ter que tomar algumas vacinas para proteção de algumas doenças, né? Mas antibióticos, isso aí criou-se essa cultura, criou-se essas falas de que, próprio até o frango, né?
O frango se falava muito de antibióticos, tomavam-se antibióticos, mas na verdade não é antibiótico. São vacinas que eles têm que estar tomando, né? Pois não tem gripe, né? Principalmente o frango, a gente não toma, mas não chega e não vai agredir aí a nossa microbiota intestinal, não chega a agredir. Eu costumo dizer, o que agride microbiota intestinal, o que vai causar desbiose, né, é alimentação ruim, açúcares, gorduras, frituras, né, trigo, alimentos com alto índice glicêmico, um estilo de vida, cachaça, aveia, cuscuz, né? É isso que vai estar agredindo. Aí, claro que não vai ser de um dia para o outro, é você levando uma vida todos os dias fazendo uso daquilo ali. Né? Ai, Cris, isso, assim, mas conversando... carne não, proteína animal. Não. Muito pelo conversando contrário, uma vez né? Eles vão ajudar. com um veterinário que é pecuarista, né? Ele estava me explicando que existe um tempo entre você parar de dar os remédios e as coisas para o animal, para você poder cortar ele, né? Você poder abater. Seria um tempo de washout, né? De livrar, né, o organismo dele dessas substâncias todas que possam ter sido utilizadas. Então eu concordo com você, né? Não vejo isso eu uma vez eu também vi ali uma reportagem que não é antibiótico, tá? São vacinas, alguns medicamentos, porque eles vivem ali amontoados, né? Quer queira ou quer não, a própria ave, né? Você acha que, principalmente a nossa carne aqui, que é muito exportada, você acha que chega lá, o neguinho não ia barrar do jeito que é chata, China pra caramba, ia dar um Estados negócio Unidos? chamado problema, né? Ia dar problema. Então não tem, assim, tá, gente? Acho que isso foi um mito, uma questão criada, né? Mas não se preocupem, não. O que mais eu tenho aqui? Aqui, ó. Tem uma amiga que toma óleo essencial do terra para ajudar a liberação do intestino. É correto? Não vejo que não seja correto, não. Eu até gosto, né? A gente já fez aqui, inclusive, uma live, né? Com o Rosário. São produtos bons, né? Obviamente que a gente sempre, o que a gente fala aqui, uma única coisa não vai fazer milagre, não vai resolver. Isso aí, o óleo, né? Ele vai ajudar se você também tiver com uma alimentação adequada. Porque você tomar o óleo, fazer o uso do óleo e não tá com alimentação, não vai adiantar nada, né? Acho que isso é gastar dinheiro. Mas assim, eu gosto do óleo, o óleo é bacana. Eu acho legal, sabe o que, Cris? Usar isso orientado por alguém que conheça bem. Sim. Né? Porque você vê, tem uma coisa, quando fala assim, o intestino funcionou bem. O pessoal tem mania de achar que fazer cocô quer dizer que o intestino funcionou. Como se a função do intestino primordial fosse fazer cocô. E não é. Então, pessoal, avaliar o funcionamento do intestino é muito mais complicado do que apenas saber se você fez cocô todo dia ou não. E pasmem, não necessariamente você tem que fazer cocô todo dia para ser saudável, vai depender do que você come. Até porque então, o intestino grosso, né, ele já justamente vai buscar absorver ali somente água e sais minerais. Então vai ter que esperar esse processo de chegar para a merda sair. Né? Exato. Então, não é uma questão assim. Então não é aquela questão, eu tenho que fazer cocô todos os dias. Não necessariamente. Não dá para forçar. Não dá. Né? Não dá para forçar. E aqui ainda tem mais uma. Fale sobre os testes genéticos, ele já falou, né? Falou. A gente já falou, a live vai ficar gravada, então depois se você quiser você pode voltar a assistir lá atrás para poder ver. Cris, o que você tem para falar? O que você tem para falar mais pro pessoal? A gente só tem mais 6 minutos e meio. Pronto, para a gente fechar, que aí é a segunda parte do tema, que é justamente o intestino como ajudando o seu comportamento, né? O poder do intestino relacionado ao comportamento. E aí a gente vai falar, obviamente, que todo mundo já fala aí, esse eixo cérebro-intestino, né? Onde a gente vai falar, que a gente até falou no início. Eu vou falar bem rápido, porque o tempo é curto. Não, você vai falar bem rápido. Você não vai falar bem rápido. Nós vamos fazer a parte 2. A parte 2? O pessoal vai ficar excitado. Com essa querendo saber parte do comportamento? Essa parte do comportamento da parte 2. Então, que você pronto, acha, eu acho excelente. Cristiana? A gente pode falar, então, do poder do intestino no comportamento, né? Parte 2, né? Parte 2. Que fica assim, isso. Hoje a gente deu a introdução, hoje a gente falou sobre as questões estruturais, fundamentais, e aí, na semana que vem, a gente fala sobre a parte 2. Pronto, né? Então a gente vai aproveitar esses 6 minutos, que tem 5 agora, né?
Agora temos 5 minutos e 23 segundos. Então, agora menos ainda. Mas é isso mesmo. Crispita, esse tema é um tema bom. Quando a gente fala de tripa, o pessoal se interessa. Com certeza. Estão perguntando se essa live vai para o YouTube. Vai para o YouTube, sim. E aproveito para pedir, pessoal, pedinte aqui, tá certo? Quem ainda não se inscreveu no meu canal, Medicina de Atitude, se inscreve lá no YouTube. Preciso de inscritos e de horas de exibição para poder chegar no limite de monetização. Então, quem puder ajudar, tá aqui o Coroa pedindo para vocês ajudarem. Não, Crispita? É a novinha me ajudando aí a pedir, certo? Gente, segue lá, é bom. Eu tô lá também, eu tenho umas lives minhas lá. Tem live sua lá, você quer saber uma novidade? Eu já vi lá. Você já viu. Eu e Wagner fizemos estamos com um projeto, a gente fez o primeiro piloto, né? De um podcast. E ele vai para lá, para o canal, Medicina de Atitude. Entendeu? Então, legal. assim, quem estiver seguindo lá, entra, se inscreve, aciona lá o sininho para receber as atualizações. E eu vou colocar lá o nosso primeiro episódio do podcast. E você vai estar com a gente no podcast, Cris. E a Aline também vai estar com a gente no podcast. E assim, vamos ter muitos convidados. E aguardem, tem muita coisa. Pessoal, tem tanta coisa para acontecer esse ano que eu não sei, eu acho que está na minha vida ultimamente, que está acontecendo uma semana por dia. Medicina de Atitude. Estão perguntando, repete o nome do canal. Medicina de Atitude, Grande Ederval. Aí, eu não morri mais, ó, Wagner. Falou dele, ele entrou. Que ele já está me policiando, que daqui a pouco eu vou entrar lá para outro evento. Gente, olha, a gente não conseguiu responder tudo aqui que está aqui, né? Porque 2 ceguetas, né? Às vezes fica ruim, realmente. Né? Mas assim, pergunta aí. Tem algumas coisas, tem algumas considerações, o pessoal afirmando, né, de filhos que realmente, pessoas que comeram muita pizza na gravidez, hoje os filhos, né, realmente são alérgicos. Foi né? Dai, que ela comeu muita pizza e o filho desenvolveu uma alergia, uma intolerância a trigo. Zivani disse que a maioria dos médicos só olha os valores de referência e diz que está tudo ok. É isso mesmo, Ivani. E o Zé te diz que é verdade, tudo é verdade, filha, até que se prova o contrário. Não é isso? Aquela coisa, mãe... tudo tá bom, menos o que tá ruim. É isso mesmo. Joelina, quando a mãe faz isso de álcool, fumo ou qualquer outra droga, o comportamento da criança denuncia logo, com certeza. Aí a gente pode estar falando disso de comportamento, né? Na outra live também, né? Sobre essa questão. Guarda essa daí para você falar mais sobre programação. Fala mais sobre programação metabólica, né? Zivani disse que nasci de parto normal em casa e nem deu tempo da parteira chegar. Já meus filhos, cesarianos, em condições emergenciais. E aí, realmente... Então é isso, gente. Eu nasci de cesariana, pessoal, porque... Opa, isso aqui. Tinha que ser cesariana. Minha mãe não é tão grande assim, entendeu? Tadinha. E eu nasci de normal. Minha mãe disse que eu fui um quiabo, assim, ó, que uma pressa, uma agonia, quando viu. Bem desse jeito. Aí o comportamento da pessoa... Já nasceu crossfitando. Tá vendo? Então é isso, né? Agradecer a galera aí, né? E próxima semana pessoal. A gente fala sobre comportamento. Obrigado pela presença de vocês, obrigado por acompanhar a gente. Obrigado também por quem já se inscreveu lá no canal. Semana que vem a gente faz a parte 2, tá? Adoro isso, Cris. Adoro quando a gente não consegue esgotar o tema, porque fica mais legal. Então, vocês que estão aqui hoje, por favor, estejam presentes com a gente na semana que vem. E vou pedir para vocês mais uma coisa que hoje eu estou pedinte, pessoal. Mandem nossa live para outras pessoas. Não é pedinte, Eu tô pidão. Mandem nossa live para outras pessoas. Divulguem o trabalho que a gente traz para vocês. É um trabalho gratuito. É um trabalho que traz muito conteúdo científico e prático. Vocês veem que a gente não fica aqui em masturbações intelectuais falando sobre coisas incompreensíveis. A gente traz para vocês coisas práticas para o dia a dia. Então eu peço a vocês que nos ajudem também nisso, tá? E agradeço mais uma vez a presença.